A paz do Senhor, irmãs e irmãos em Cristo. Você está no canal Bíblia e Louvor. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar nossos vídeos. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Sem Deus, não há ateu. Se Deus não fosse real, de quem o ateu duvidaria? Um ateu pode se esforçar por refutar esse pensamento tentando reduzir Deus a um mito, como o unicórnio ou a cidade perdida de Atlântida. Neste caso, ele seria a pessoa sensata, que não acredita nessas bobagens, nessas lendas. Mas será que Deus pode ser comparado a uma lenda, a um simples mito? Vejamos. Não há absolutamente nenhuma evidência de que exista ou tenha existido um cavalo dotado de um único chifre espiralado, conhecido como unicórnio. Nenhum livro de biologia ou nenhum artigo científico jamais descreveu tal animal. Ele, de fato, não passa de um ser mitológico. Da mesma forma, não há qualquer evidência histórica ou arqueológica de que Atlântida tenha existido em qualquer outro lugar, a não ser na mente de Platão, conhecido filósofo grego. Com Deus não ocorre o mesmo. Estamos inundados de evidências da sua existência, com perdão do mau uso da palavra existência, pois Deus na verdade não existe, Ele é. Olhe para o céu à noite e tente contar os incontáveis pontinhos brilhantes. Se você usar um telescópio, verá que há infinitamente mais deles por aí afora. O universo é fantástico, inimaginavelmente vasto, poderoso e está aí para, além de nos abrigar, dar testemunho da glória de Deus, o seu Criador. A Bíblia diz: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Salmos 19, verso 1. O ateu dirá: o universo surgiu espontaneamente. Foi o acaso que criou do nada, por nada e para nada, o universo. Ou seja, tudo o que há. Será? Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Antes de mais nada, hoje é consenso científico que o universo não é eterno. Ele surgiu em algum momento do passado. Há vários argumentos irrefutáveis sobre isso. Vou citar apenas um deles, para não alongar desnecessariamente a reflexão. Trata-se de um argumento da física, a segunda lei da termodinâmica. Em termos bastante simples, ela diz que tudo o que há no universo flui naturalmente da ordem para a desordem. Você pode pesquisar sobre o tema caso queira se aprofundar. Ora, se pela segunda lei da termodinâmica tudo flui da ordem para a desordem, caso o universo fosse eterno, não haveria mais nada organizado, o que obviamente não é o caso, pois já teria havido tempo suficiente, a eternidade, para que o que era organizado se tornasse um completo caos. Como eu disse, há muitos argumentos irrefutáveis a favor do surgimento do universo. Você poderá encontrá-los também na filosofia, na matemática e na química. Pois bem, uma vez que resta claro que o universo teve uma origem, você pode agora se perguntar: e o que havia antes do universo? A resposta é nada. E nada é nada. Como dizia Aristóteles, o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Por exemplo, o vácuo, o espaço, não é nada, é alguma coisa. Tempo, espaço, energia, matéria e as leis naturais que governam o universo só passaram a existir após o seu início. Isso também é consenso na ciência. Atente bem para o que eu vou dizer agora. Do nada, nada se cria. Isso é o que sabemos. São as evidências. E ciência é feita com base em evidências e não em especulações sem qualquer fundamento. Pois bem, do nada, nada se cria. Contudo, é fato que o universo existe. Então, algo ou alguém o criou. Criar é uma ação que é fruto de decisão. Algo não tem decisão, então alguém criou o universo. Mas quem? Chegaremos lá em breve. Continue acompanhando o raciocínio. A partir dessas constatações, podemos inferir algumas características do ser
que o criou. Primeiramente, ele tem de ser atemporal, pois lembre-se de que o tempo só passou a existir após a criação do universo. Antes do universo existir, não havia nada. Para o Criador do universo, presente, passado e futuro são a mesma coisa, pois ele já existia, ou era, antes do tempo existir. Ele não está sujeito ao tempo. De igual modo, esse ser não está sujeito ao espaço, pois o espaço também não havia antes do universo ser criado. É um ser imaterial, pois não havia matéria. É sobrenatural, pois não havia leis da natureza quando ele já brincava de criar o universo, e usou um poder inimaginavelmente grande e sobrenatural, já que não existiam ainda as leis da natureza, para criar do nada tudo o que existe. Será que já dá para identificar esse ser maravilhoso? Penso que sim. Há um livro muito antigo, geralmente de capa preta, embora hoje o encontremos em muitas variações de cores e estilos, que descreve um ser único, que reúne todas as características necessárias para ter criado o universo. 30 séculos antes da ciência descobrir que o universo foi criado, a Bíblia já anunciava o seu Criador, o Deus único e todo-poderoso, o Deus judaico-cristão. Nos primeiros versos de Gênesis, seu primeiro livro, a Bíblia relata que ele criou tudo a partir do nada. Não procure outro livro em toda a literatura antiga que afirme algo parecido. É pura perda de tempo. Até o início do século passado não passava pela cabeça de nenhum cientista sequer que o universo teve uma origem. A Bíblia é o único livro que nos apresenta um ser que existia antes do universo existir e que o criou a partir do nada, exatamente como as evidências nos mostram. Ele reúne todos esses atributos que inferimos há pouco. É atemporal, que significa eterno e não sujeito ao tempo, portanto conhece o presente, o passado e o futuro. É todo-poderoso, é sobrenatural, pois tem a capacidade de realizar milagres, subjugando para tanto as leis da natureza, e é imaterial, pois é espírito. Percebe a diferença entre Deus e o unicórnio ou Atlântida? Se você mudar o instrumento de observação do telescópio para um microscópio, também verá evidências claras da existência de Deus deixadas dentro de nós. À medida que o conhecimento se acumulou, notadamente nas últimas décadas, ficou cada vez mais claro que não somos frutos do acaso. Não somos descendentes de uma ameba que surgiu inexplicavelmente do nada e evoluiu até nós por processos não guiados, sem propósito, de maneira lenta e gradual, através de sucessivas mutações ao longo de milhões e milhões de anos. Isso poderia fazer algum sentido quando Darwin propôs sua hipótese, há mais de 100 anos, quando não conhecíamos a genética ou o genoma humano, quando não conhecíamos a extrema complexidade que existe dentro de uma única célula do nosso corpo. Após 150 anos da proposta de Darwin, não há nenhuma evidência de que ela tenha a mínima coerência, não pelo menos no sentido de que uma espécie se transforme em outra. Estude sobre o assunto com sinceridade, buscando encontrar respostas para as evidências, sem partir de nenhum pressuposto ideológico, e você chegará fatalmente a essa conclusão. Onde estão os fósseis de transição? Faz 150 anos que os cientistas evolucionistas os procuram em vão. O próprio Darwin disse que se eles não fossem encontrados nos registros fósseis, sua proposta não valeria nada. Somos o que a Bíblia afirma sermos, a obra-prima da criação de Deus. As evidências nos conduzem a essa conclusão, não a fé. O avanço do conhecimento provou que há informação dentro de cada célula do nosso corpo. Aliás, uma quantidade incrivelmente grande de informação. Há um programa sofisticadíssimo nas nossas células que controla o funcionamento do nosso organismo, o DNA. Esse programa, esse software, excede em ordens de grandeza a complexidade e a eficiência dos melhores softwares de computador já produzidos pelo homem. Quem afirma isso não sou eu, mas Bill Gates, o dono da Microsoft, uma das maiores fabricantes de software do mundo. Só para você ter ideia do que eu estou falando,
Os softwares que produzimos são compreendidos por máquinas que entendem e processam sequências de bits. Cada bit pode ter o valor de 0 ou 1. Apenas processando sequências de zeros e uns, nossos equipamentos digitais conseguem realizar as maravilhas que a nossa sociedade tem visto nos últimos anos. As nanomáquinas que existem dentro das nossas células são capazes de entender e processar, entre aspas, bits que podem assumir 4 valores, não apenas 2. A, T, G e C. Você não precisa entender de informática para perceber que é muito mais complexo e computacionalmente poderoso processar bits com 4 valores possíveis do que com apenas 2. O ateu dirá: o DNA é fruto do acaso. Do nada, por nada e para nada, essa informação surgiu dentro de nós. Contudo, essa conclusão é absurda, pois a informação está indissociavelmente relacionada à inteligência, propósito e decisão. Considere o seguinte exemplo. Imagine que você está andando por uma praia e vê escrito na areia as letras SOS. Imediatamente você saberá que alguém escreveu aquilo e saberá também que esse alguém está pedindo socorro. Ou você pensaria que foram o vento e as ondas do mar que escreveram a mensagem? Isso é informação. A informação que está dentro de nós talvez seja a maior evidência de que fomos planejados por Deus, como diz a Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Existem muitas outras evidências que nos apontam para a existência de Deus. As apresentarei em outras oportunidades. Quanto mais nos aprofundamos nos estudos, mais nos aproximamos de Deus. Essa é uma constatação de um dos maiores cientistas da história, Louis Pasteur, que provou que a vida só se origina a partir de vida, a lei da biogênese. Deus não é um mito. Toda criança sabe disso. Eu nunca vi uma criança perguntar ao pai: pai, o que criou o universo? Ela, ainda bem pequena, ao observar tudo o que há ao seu redor, pergunta maravilhada e curiosa ao seu pai: pai, quem criou tudo isso? Deus é real, pessoal, e tem um plano para cada homem e mulher que Ele criou. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele nos ama e tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Ateu, renda-se aos fatos, às evidências. Nem é preciso de fé para crer em Deus. Ele é muito óbvio para ser ignorado.